Jonas 2. Diz assim a palavra do Senhor. Então o filho do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Oremos mais uma vez. Obrigado, Deus, porque um dia esse teu servo, Jonas, sentiu tanta falta da igreja, do templo, da tua presença, porque escolheu abandonar ao Senhor, fugir do Senhor. E nós aqui estamos, ó Deus, com o privilégio de não estarmos no ventre de um peixe, no fundo do oceano, mas numa igreja, ouvindo a tua voz, a tua palavra, que nos dá direção, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos sábios e colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos da tua parte. Por isso, fica conosco, ajuda-nos nesta hora, que o teu Santo Espírito aplique as suas verdades no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. É interessante como Deus, Ele usa os meios que a gente nem imagina. É um Deus que nos surpreende. Nós temos um Deus que faz coisas assim mirabolantes. Quando a gente menos espera, Ele faz aquilo que nós realmente não esperamos. Ele usa o que quiser, porque tudo foi Ele quem criou. E é interessante quando a gente pensa em Deus usando animais para abençoar pessoas. Deus usando a sua criação. Quando a criação, aliás, quando nós, seres humanos, deveríamos cuidar da criação, na maioria das vezes, ou algumas vezes, é a criação de Deus que cuida da gente. Tenho alguns exemplos aqui bastante interessantes para compartilhar com a igreja. Em 2007, uma cadela, um cãozinho, uma cadela da raça Chihuahua, acho que é esse o nome, salvou uma criança de 1 ano que seria mordida de cobra. E aquela cachorrinha conseguiu salvar essa criança. Em agosto de 2008, um cãozinho poodle conseguiu expulsar do quintal dos seus donos 3 ursos. Uma mãe ursa com seus 2 filhotes. Com certeza o estrago seria muito grande, não fosse um pequenino cãozinho poodle para salvar os seus donos. Em 1999, uma cadela vira-lata salvou 2 crianças de um ataque de pitbull. E o que é interessante é que essa cadela estava com seus filhotes dando de mamar para eles, presa numa corrente, daquelas correntes bem fraquinhas. E quando ela viu o pitbull atacando as 2 crianças, os 2 meninos, ela ficou louca, arrebentou a corrente e foi brigar com o pitbull. Conseguiu expulsar o pitbull, as crianças sofreram alguns danos, mas pouco, e ela, a cachorra, perdeu a orelha. Mas protegeu as 2 crianças.
Em 2009, uma mulher de 63 anos, uma senhora, ela tem uma mula, e ela disse que a sua mula a livrou de um incêndio na sua casa. A mula, de alguma forma, avisou que estava acontecendo algo de estranho, e ela percebeu que era um incêndio e conseguiu sair, porque Deus usou a mula para falar com essa senhora, ou para mostrar para ela que ela deveria sair da sua casa. Ainda em 2009, em setembro, uma jovem, num aquário em Pequim, uma jovem com 26 anos, ela foi salva por uma baleia beluga num aquário. Era um concurso de mergulho, e aquela jovem não tinha mais fôlego. Quando ela percebeu que perdeu o fôlego, ela tentou subir para a superfície. Mas ela não deu conta de que suas pernas estavam congeladas. Em vez de subir, ela caía ainda mais. Daí aquela baleia, pequena baleia beluga, pegou nos seus pés com a boca e a trouxe para a superfície. Interessante que isso tem até foto, era num aquário, era um evento, um concurso, e tiraram várias fotos da baleia indo buscar no fundo do aquário aquela mergulhadora. Na década de 90, eu creio que eu já até compartilhei com a igreja esse fato acontecido, e bastante curioso. Um homem desempregado, muito crente, conseguiu um emprego para construir a segunda pista da rodovia dos imigrantes. E ele era muito pobre, família muito humilde, mas muito crente. Todos os dias, ao almoço, ele levava a sua marmita, todos sentavam embaixo de um dos viadutos da rodovia dos imigrantes, e ele lá sentado com a sua marmita, ele não tinha sequer uma mistura para comer, todos os dias. Até que um dia, ele conseguiu colocar uma mistura, ele comprou, a sua esposa preparou um bife muito bom, muito gostoso, e ele estava feliz, porque pela primeira vez ali no trabalho, depois de alguns dias, aquele homem ia comer um bife juntamente com o seu arroz e feijão. Mas quando ele estava conversando com seus amigos, um cachorro pegou o bife e saiu correndo. E ele ficou louco com o cachorro, correu atrás dele. Minutos depois, ele escuta um barulho, um estrondo terrível. Era um viaduto caindo por cima de todos os seus companheiros na hora do almoço. E aquele homem foi livrado, porque Deus enviou um cachorro para roubar o seu bife. Interessante. Temos alguns outros exemplos, ou vários outros exemplos, eu queria dar apenas dois. Em 1891, um homem foi engolido por uma baleia, eles estavam numa pesca, e de repente aquele homem sumiu, e procuram um homem de cá, de lá, um marinheiro britânico, e não acham aquele homem, mas capturaram a baleia. Quando foram cortar a baleia, estava ali um homem já há mais de 24 horas no ventre da baleia, vivo. E aquele homem é um testemunho vivo e até científico de que o que aconteceu com Jonas não é poesia, não é lenda, porque aconteceu não só com esse homem em 1891, chamado James Barclay, mas há alguns relatos, e aí não tem como comprovar, de que em 1758 e 1771 aconteceu também de capturar homens vivos dentro de peixes grandes. E no século VIII a.C. aconteceu com um servo de Deus, um profeta, que por desobediência a Deus escolheu andar distante do Senhor. Mas Deus vai atrás daquele que é seu. Deus ama o seu povo. E mesmo num momento tão difícil da vida de Jonas, Deus enviou um peixe para engolir Jonas e para livrá-lo da morte. Daí Jonas faz essa oração, uma oração de gratidão, que possivelmente ele compôs esse hino, esse cântico, quando foi lançado ou vomitado do ventre do peixe na praia do mar Mediterrâneo. E Jonas, é bem possível que olhando tudo aquilo que passou na sua mente, com a sua vida, durante 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jonas pôde então declamar um poema de gratidão ao Senhor. Algumas coisas são muito significativas aqui, a gente aprende sobre algumas lembranças no momento de desespero. Porque todos nós temos de enfrentar momentos de desespero na vida. Como Jonas não foi diferente, ele era um servo de Deus. Com a gente acontece também. Há momentos difíceis em nossa vida. E Jonas ensina a gente alguns detalhes, algumas coisas importantes que nós precisamos lembrar
quando passamos pela angústia, pelo desespero. Primeira lição que podemos aprender no texto, aliás, é um texto riquíssimo, são várias citações de salmos do Velho Testamento, mas há algumas lições apenas que eu separei. A primeira delas é que no momento da angústia, nós não podemos esquecer de que os ouvidos de Deus estão atentos à nossa oração. Não importa o momento da sua angústia. Talvez você não esteja assim passando por um momento tão grave hoje. Ou quem sabe você está aqui com um momento gravíssimo na sua vida. Como é bom saber que nós temos um Deus que ouve a nossa oração. Quando não há mais esperança, quando chegou o fim da linha. Coloque-se no lugar de Jonas, pelo menos por um instante. Ele mesmo nem queria mais viver, ele mesmo, em vez de dizer aos marinheiros do navio, me levem até o mar, até a praia, para que eu possa ir a Nínive, ele não diz isso. Ele estava numa depressão tão profunda por ter se afastado de Deus, ele estava tão revoltado com Deus, que ele prefere morrer e ele pede que o lançasse ao mar. Não há mais esperança para Jonas, não há mais o que fazer, não há mais vontade de viver. A situação era muito delicada. E quando a gente se sente assim, num momento tão angustiado, nós aprendemos com Jonas no verso 2, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Como é bom saber que no momento de angústia, a gente pode contar com um Deus presente, um Deus que vai fazer coisas até mesmo surpresas para nós, que vai nos surpreender com coisas tão magníficas e maravilhosas. A gente tem que aprender a confiar e a clamar ao Senhor no momento da angústia. Ele nos ouve, Ele nos atende. Para a gente poder entender o que está acontecendo aqui com os sentimentos de Jonas, as figuras, as expressões usadas por ele mostram algumas características interessantes de como ele vivia. Primeiro, ele está angustiado no verso 2. Depois, o texto diz que ele se encontra no ventre do abismo, onde gritou por ajuda a Deus. Imaginem, um homem angustiado, ventre do abismo, no profundo do coração dos mares. Aquele homem desceu até o profundo dos mares. Aquele homem se afastou de tal maneira de Deus e foi parar no lugar mais baixo que algum ser humano poderia chegar. Afastado da presença de Deus, cercado pelas correntes das águas, nos diz o verso 3, cercado pelas correntes, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, diz ele, uma citação do Salmo 42, quando diz, ó minha alma, por que estás abatida? Espere em Deus. Mas o salmista dizia, declamava na sua poesia, que ele sentia todas as águas, e águas na Bíblia tribulações, simbolizam as tribulações da vida. Há momentos que a gente passa cercado por todos os lados, e em todo lugar que você olha, só há tribulação, só há dor, só há tristeza. Isso não foi diferente com Jonas, isso não vai ser diferente comigo e com você. A vida cristã é uma vida cercada por águas, por lutas, por provações, sim. Mas como é bom saber que nós não estamos lançados diante dos olhos de Deus. Esse era o sentimento de Jonas. Ele não queria se afastar de Deus, ele não queria fugir da presença de Deus. Agora o seu coração dizia, você conseguiu o que queria. Lançado estou na presença ou diante dos teus olhos. Quantas vezes a gente se sente assim? Parece que Deus não está olhando para a gente. Parece que Deus não está nem ligando para o nosso problema. Mas mesmo assim, mesmo com esse sentimento, mesmo cometendo pecados, ou não cometendo pecados, mesmo nesse momento de maior angústia que a gente possa viver, como é bom saber que eu posso clamar àquele que ouve, e que é bendito o Deus que ouve e atende a oração. O texto diz, clamou ao Senhor, seu Deus, e o Senhor o livrou. Jonas clamou ao Senhor, mas não é qualquer Senhor. Os marinheiros daquele navio, que ele mesmo pegou para fugir do seu compromisso com Deus, os marinheiros invocavam um Deus. Mas Jonas invoca o seu Deus, o Deus pessoal, o Deus de intimidade.
Irmãos, vida cristã não é simplesmente dizer que pertence à igreja presbiteriana, batista, metodista, não é simplesmente dizer que pertence a Jesus, mas é ter esse Jesus caminhando do seu lado todos os dias. Jovens, adolescentes, como é bom você chegar numa universidade e poder demonstrar a todas as pessoas, sem dizer uma palavra, que você é diferente, que você é de Jesus, que você é uma propriedade exclusiva do Senhor, e que você não vai se contaminar com as coisas deste mundo, como fez Daniel e seus amigos lá na Universidade da Babilônia. Jovenzinhos com 14, 15, 16 anos, eles resolveram não se contaminar com as iguarias do rei. E eles fizeram barulho lá diante dos caldeus. Eles impactaram a vida do rei, a ponto daquele rei tão cruel possivelmente ter se convertido ao Senhor por conta de adolescentes comprometidos com o rei. Aquele homem, Jonas, está num momento tão difícil, mas ele ensina a gente que não importa a sua dor, não importa o seu problema, sempre é hora de clamar ao Senhor e Deus há de atender conforme o seu querer. As circunstâncias nos fazem acreditar que tudo está perdido. Há momentos que na vida parece que a gente quer olhar para trás, como diz o cântico, o poeta. Há momentos tão difíceis na vida que a gente não sente força para nada e nem mesmo nos achamos dignos de oração, como Jonas não era digno. Foi ele que quis se afastar de Deus. Mas ainda assim, mesmo que todos os nossos sentimentos nos levem cada vez mais para o profundo do abismo, nós podemos falar com o Senhor e Ele está pronto a nos ouvir. Não importa qual momento que você está vivendo. Fale com o Senhor, clame ao Senhor, grite, invoque o nome do Senhor. Aliás, o verbo invocar, usado no texto. Aliás, quando o mestre do navio chega para Jonas, fica indignado que Jonas está dormindo. E aí ele diz, invoca o teu Deus. E o verbo invocar ali é, grite acima da força da tempestade. Grite para que o seu Deus escute, porque a tempestade está forte, está altíssima. E Jonas fez isso, mas não naquela hora, e sim lá no ventre do peixe. Lá naquele lugar sombrio, com um cheiro possivelmente desagradável, sem luz, balançando para tudo quanto é lado, 3 dias, 3 noites. Mas ainda lá, no mais profundo abismo, Jonas clamou e o Senhor o ouviu. Não importa qual momento da sua angústia, Deus está pronto a te ouvir. Mas uma outra lição que a gente aprende no texto é que mesmo diante da sombra da morte, nós temos um pastor que cuida da gente. Mesmo diante da sombra da morte, nós temos a presença de Deus conosco. Não importa o quanto nos afastarmos de Deus, Deus persegue a gente, amor. Essa é a mensagem do Salmo 23. A bondade e a misericórdia de Deus vai nos perseguir sempre, porque Ele resolveu nos amar, Ele nos escolheu amar desde lá da eternidade. Ele enviou seu Filho para nos amar. Ele está pronto. Ele pagou o preço para que nós tenhamos nosso pastor e a vida com o nosso pastor. Por isso mesmo na sombra da morte, lembre-se, Deus está presente. Deus não te abandonou e jamais vai te abandonar. O verso de número 5. Os sentimentos de Jonas demonstram uma calamidade total. Verso 5. As águas me cercaram até a alma. As tribulações penetram no coração dele. O abismo me rodeou. Você já se sentiu dessa maneira? Sem ter chão para pisar. Se você for para a esquerda, você sabe que vai cair. Se você for para a direita, vai cair. Para trás, para frente. Ele se sentiu assim, eu não tenho para onde ir. O abismo me cercou, não há mais chão. Às vezes acontece isso com a gente. Insegurança, onde eu vou pisar? As algas enroladas na sua cabeça, conforme o verso 5, algas se enrolaram em minha cabeça. Se fossem nos pés, haveria chance dele tentar tirar as algas e subir. Mas o sentimento dele era que as algas tocaram e prenderam ele a cabeça. Não há como sair. É afogamento na fé. Que situação difícil que viveu Jonas. Que situação difícil que nós todos vivemos neste mundo de aflições. O verso 6 diz, desci até os fundamentos do mar, ou dos montes, desci até a terra.
Por 2 vezes ele usa o verbo descer. Por 2 vezes ele demonstra que ele desceu e depois de ter descido às profundezas do mar, ferrolhos ou fechaduras foram trancadas, não tem como sair de lá. Quando a gente está passando por momentos difíceis, a gente se sente assim. Não há como sair. Chegamos numa situação tão delicada que não tem mais jeito, não dá para sair. Não tem como fugir desse problema. Mas como é bom saber que há um pastor, que é o nosso Senhor. Aliás, ele usa essa expressão, o Senhor, o Yahvé, o Deus fiel, o Deus do pacto. O Deus que é o nosso pastor e que sempre vai ser fiel. Ele usa também a expressão, o Deus criador, o Elohim, o Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Como é bom saber que a gente tem um Deus. Ó Senhor, meu Deus, conforme ele termina o verso de número 6. Daí eu queria perguntar para você, quem aqui gostaria de ter passado pela experiência de Jonas? Porventura alguém aqui que gostaria de ser como Jonas? De ter fugido da presença de Deus e ir parar no lugar mais profundo? Aliás, eu sempre achava, e já disse até para a igreja algumas vezes, que para mim, na Bíblia, ou no mundo, não há pessoa que desceu mais baixo na vida do que Jonas. Mas quando eu fui estudar um pouquinho mais do texto, eu descobri que é assim. Jonas desceu. Ele desceu até os fundamentos dos montes. Mas há alguém que desceu muito mais. Alguém que desceu da sua glória. Alguém que desceu para resgatar Jonas. Alguém que desceu para tirar Jonas da sepultura. Alguém que desceu para tirar Jonas da solidão e restaurar a vida, a dignidade de Jonas. Alguém que desceu para vir nos buscar, tão pecadores como Jonas somos. E ele assim desceu da sua glória. Se fez como um de nós. Ele desceu da sua glória e experimentou todo o inferno sobre os seus ombros. Enquanto Jonas bebeu muita água salgada lá no ventre do peixe, este que desceu da sua glória, bebeu do sangue da ira de Deus, aliás, da taça do pecado, da ira de Deus contra o pecado. Aquele que desceu muito mais baixo do que Jonas, em angústias muito maiores do que Jonas, para que Jonas pudesse se livrar desse momento de angústia e para que a gente pudesse sair desse momento difícil, de dor, de angústia e de solidão. Jesus fez isso por nós. Ele é o nosso pastor. Mesmo no vale da sombra da morte, a gente pode contar com aquele que desceu muito mais baixo do que Jonas, para que nós pudéssemos subir e viver com o Senhor. Mas há uma última lição que eu queria deixar com a igreja. É que no momento de abatimento, há o livramento de Deus. Porque os versos continuam e o verso 7 diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Quantas vezes a gente luta e se sente assim tão desfalecido, tão desanimado, sem forças para livrar-se do problema. Jonas estava vivendo esse momento tão difícil. E eu queria dizer para você que quando você se sentir assim, desfalecido, desanimado, sem forças, sem coragem para viver, para lutar, sem motivação para sair do seu problema, lembre-se do Senhor. Ore ao Senhor. Clame ao Senhor. Quando você não tiver mais nada para oferecer a Deus, ainda assim ofereça a sua gratidão, o seu coração. Ofereça tudo que você tem, tudo que você é. Jonas fez isso. A única coisa que ele podia fazer para Deus é: Senhor, obrigado. É arrepender-se por ter se afastado de Deus. E ele faz isso quando ele reconhece que precisa de Deus. Quando ele estava sem forças, ele busca ao Senhor. Quando você estiver, quem sabe, sem família, sem ninguém, quando os problemas estiverem assolando a sua mente, não importa qual situação, quando as coisas ao redor começam a minar as nossas forças, nós temos que confiar na misericórdia desse Deus que é tão maravilhoso. O verso 8 diz isso: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que é misericordioso. Assim como Jonas, Jeremias traz essa mesma mensagem: a misericórdia do Senhor renova-se a cada manhã. Não importa
O momento que você está na vida, nem a sua posição, se você está naquele momento tão bom com Deus, ou se a sua vida espiritual está assim tão baixa como de Jonas, não importa o que está acontecendo com a sua família, não importa o que está acontecendo com o seu corpo, se você está saudável, se você está enfermo, não importa se você está com problemas financeiros ou em qualquer outra área, não importa se você tem problemas dentro da sua família, no seu casamento, o que quer que seja, você tem um Deus a quem você pode confiar e orar, você tem um Deus que pode te tirar dessa, assim como ele fez com Jonas. Mas Jonas precisou ficar sem força. Jonas precisou esperar os 3 dias. Porque Jonas representa o sinal do próprio Cristo. Nenhum outro sinal vos darei, senão o sinal de Jonas, de Jesus. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, Jesus ressuscitou. E aí quando Mateus registra o ensino de Jesus, Jesus diz assim: e eis quem está aqui, quem é maior do que Jonas. Jesus sofreu, passou por tanto abatimento, tanta dor. Jesus sim experimentou todas as ondas e vagas passando por cima dele, para que eu e você e Jonas pudéssemos sair do abismo, pudéssemos sair da sepultura. Que Deus nos ajude, Deus nos ajude a andar mais perto dele, mais confiante nele, cuidando, aliás, que o Senhor cuide de cada área, de cada momento da sua vida. Mas nunca se esqueça, não importa o momento da sua vida, clame ao Senhor. Confie no Senhor. Mesmo nas maiores angústias, você tem sempre um Deus que foi muito mais baixo para te resgatar. Foi muito mais baixo para te tirar do lamaçal do pecado. Que Deus nos ajude em nome de Jesus.